Fala galera, beleza? Sou o professor Wagner Araújo do canal Hora Exata. Aula de hoje, frações algébricas, potenciação e radiciação. Tá? Então, para a gente começar essa aula de hoje, nós vamos começar a falar de algumas propriedades, né, que são importantes para esse assunto, né, de potenciação e também de algumas de radiciação. Tá? E em seguida nós vamos falar propriamente dito das frações algébricas. Então, olha só. A primeira propriedade que a gente tem que tratar aqui sobre as potenciações, né, é que se eu tenho um número, né, uma multiplicação a vezes b elevado a n, eu posso dizer aqui que esse cara aqui vai ser igual a elevado a n vezes b elevado a n. Ou seja, nós fizemos aqui o que nós chamamos de distributiva da potência. A mesma coisa é se eu tenho uma divisão, tá? Divisão de a sobre b elevado a n, isso aqui se transforma em a elevado a n sobre b elevado a n. Beleza? Essa é a primeira propriedade. A segunda, né, as duas primeiras propriedades são as que envolvem potências. Agora, as propriedades que envolvem raízes, que vão ser necessárias para essa aula, quando eu tenho uma raiz, tá certo? De vários números se multiplicando aqui dentro. Então, quando eu tenho vários números se multiplicando dentro de uma raiz, o que eu posso fazer? Eu posso abrir isso aqui em várias raízes diferentes. Então, por exemplo, raiz de A vezes a raiz de B vezes a raiz de C. Tranquilo? A mesma coisa eu posso fazer quando eu tenho uma divisão. Então, por exemplo, a raiz de A sobre B, eu posso escrever como a raiz de A sobre a raiz de B. Além disso, uma informação bem importante para esse assunto é quando nós temos uma raiz onde o índice é igual ao expoente do radicando. O que pode acontecer aqui? Nós podemos cortar, né? Eu posso cancelar esse índice aqui com esse expoente, sobrando então apenas o elemento A. Tá certo? Então, para esse assunto agora, o que nós vamos tratar? Uma outra coisa bem importante, né? Para a gente terminar essas propriedades aqui. Então, nós vamos usar muito também para esse assunto, né? Ainda quando se fala de potência, vou fazer aqui um pulinho aqui. Quando eu tenho um elemento A elevado a B sendo elevado a C. Nesse caso aqui, basta eu multiplicar esses dois expoentes aqui, tendo então como resposta A elevado a B vezes C. Tranquilo? Então, pegando como exemplo aqui uma fração que envolva potência, eu tenho esse caso aqui, por exemplo, ó, 3x ao quadrado y sobre 4x ao quadrado, 4xz ao quadrado, tudo isso aqui sendo elevado a 3. Beleza? Então, como nós vimos aqui no quadrozinho anterior, sempre quando eu tenho uma potência de uma multiplicação ou divisão, eu faço a distributiva da potência. Então, eu posso escrever isso aqui como 3x ao quadrado y elevado a 3 dividido por 4xz ao quadrado elevado a 3. Percebe? Eu apliquei essa propriedade aqui. Eu tenho um expoente e uma divisão. Esse expoente aqui passou a ser expoente dos dois. Agora, veja bem, eu não disse que quando eu tenho um expoente de uma multiplicação, eu posso distribuir isso. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Esse 3 vai distribuir aqui, aqui e aqui. Esse y é o y elevado a 1. Fazer com bastante calma. Então, aqui vai ficar 3 elevado a 3, olha lá, vezes x ao quadrado elevado a 3, vezes y elevado a 3. Sobre, agora a mesma coisa aqui embaixo, 4 elevado a 3, vezes x elevado a 3 vezes z ao quadrado elevado a 3. Beleza? Agora, o que apareceu para a gente ali recai exatamente nessa última propriedade que eu passei aqui. Ó. Quando eu tenho potência de potência, basta multiplicar. Então, fazendo aqui, 3 ao quadrado, 3 ao cubo, 3 vezes 3 é 9, vezes 3, 27. X elevado a 6, porque eu multipliquei 2 vezes 3. Beleza?
y elevado a 3 sobre 4 elevado a 3, 64, beleza? Vezes x ao cubo vezes z elevado a 6, tá certo? E agora, como nós vimos também já na aula anterior, eu posso fazer algumas simplificações aqui. Aqui não tem como simplificar nada, então vai ficar 27 sobre 64, x à sexta dividido para x ao cubo. Isso aqui vai dar x ao cubo, porque repete a base que é o x e subtrai o expoente. Y elevado a 3 dividido... Não tem nenhum y aqui embaixo, eu vou repetir. Y elevado a 3 e eu não tenho nenhum z lá em cima, então eu vou repetir esse z elevado a 6 aqui embaixo. Beleza? Então, isso aqui foi uma multiplicação, quando envolve aqui multiplicações e divisão elevada a um expoente, é uma potenciação. Agora, se eu pegar como exemplo aqui um radical, olha lá, raiz cúbica de 27 x à quarta, y à quinta, z à sexta, sobre raiz quadrada de 64 x à quinta, y à quarta. Como que eu resolvo essa fração aqui? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu consigo perceber aqui é que, como isso aqui está todo mundo se multiplicando, e aqui também, eu posso espalhar isso aqui em raízes distintas, assim como nós vimos essa propriedade aqui. Ó. Se eu estou multiplicando aqui, ó, eu consigo espalhar em raízes distintas. Então, isso aqui vai ficar a raiz cúbica de 27 vezes a raiz cúbica de x à quarta vezes a raiz cúbica de y à quinta vezes a raiz cúbica de z à sexta. Perfeito? Sobre a mesma coisa aqui, ó. Raiz quadrada de 64 vezes a raiz quadrada de x à quinta vezes a raiz quadrada de y à quarta. Show? Agora, olha só. O que eu posso fazer aqui agora? Agora eu venho resolvendo uma por uma. Trocar de cor aqui, pegar esse azul. Raiz cúbica de 27 é 3. Agora, preste atenção. O que eu posso fazer aqui? Como é que eu tenho uma raiz cúbica desse cara aqui, e para mim é interessante eu separar, né, essas raízes de forma que eu consiga aplicar essa propriedade aqui de poder cortar, eu posso escrever esse cara aqui como a raiz cúbica de x vezes a raiz cúbica de x ao cubo. Perfeito? Eu abri, ó, 1 que está aqui com 3 que está aqui, voltou para esse 4 aqui. Vezes, aqui eu posso fazer a mesma coisa. Raiz cúbica de y ao cubo vezes a raiz cúbica de y ao quadrado, porque esse 3 com esse 2 que está aqui, volta para esse 5. Vezes a mesma coisa aqui, raiz cúbica de z ao cubo vezes a raiz cúbica de z ao cubo. Sobre... Fica um bagulho doido mesmo. Raiz quadrada de 64 é 8. Agora, aqui esse cara, como é que eu posso abrir? Eu posso abrir isso aqui como uma raiz quadrada de x ao quadrado vezes a raiz quadrada de x ao quadrado vezes a raiz quadrada de x. Se eu somar 2 mais 2 com 1, volta para esse 5 aqui. Vezes, e aqui, como aqui é uma raiz quarta, uma raiz quadrada, né, de 4 aqui, eu posso colocar a raiz quadrada de y ao quadrado vezes a raiz quadrada de y ao quadrado. O que vai acontecer aqui agora? Vão acontecer os vapos, né, os cortes. Olha lá, eu posso cancelar esse cara aqui, posso cancelar essa raiz aqui, posso cancelar essa raiz aqui, posso cancelar essa. Aqui eu posso cancelar aqui também, e posso cancelar aqui e aqui. Então, quem sobrou para a gente? Vou colocar até de lilás mesmo. Ó, 3
raiz cúbica de x vezes, fora da raiz agora, x vezes y vezes y vezes z sobre, deixa eu compactar um pouco mais isso aqui. Isso aqui vai ficar vezes x vezes y vezes y vezes z sobre, agora aqui, 8, aqui cortou, vai dar x vezes a raiz de x vezes y vezes y. Então, agora aqui, organizando esse cara aqui, ó, eu vou juntar todo mundo com esse 3 aqui, vou deixar dentro da raiz só esse cara. Então, vai ficar 3xy ao quadrado, z ao quadrado, sobre 8x ao quadrado, y ao quadrado, raiz de x, tá? Aqui nós poderíamos fazer uma racionalização, mas como a intenção é só aplicar as propriedades, vou parar por ali, valeu? Um grande abraço aí do professor Wagner e até o próximo vídeo. Aí, vou te contar um negócio, espalha esse vídeo aí igual uma fofoca, valeu? Passa para os seus amigos, para o teu tio, para o teu amigo, para o teu primo, passa para todo mundo que estiver precisando, valeu? Grande abraço aí.